seguinte, queridões. Sou o Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas e hoje a gente tem aqui uma slide aula sobre a nossa popular Primavera Árabe. Um evento que nesse ano está completando 10 anos ali que ele acabou. Mas ele foi um evento duradouro, ele durou ali de 2010 a 2013 e hoje, passado já essa década, a gente já consegue entender, além das causas da Primavera Árabe, também visualizar as suas consequências naquilo que vem sendo chamado de Inverno Árabe. Antes de mais nada, queridões, a gente tem que começar contextualizando do que nós estamos falando. A Primavera Árabe, ela foi um conjunto de protestos que se iniciou no norte da África, mais precisamente na Tunísia, em dezembro de 2010. E essa série de protestos, tocado pela juventude desses países árabes, foi atingido um a um vários países, tanto países ligados à etnia árabe, quanto países ligados ao islamismo. Ela começa na África, ela vai em direção ao Oriente Médio. Nós tivemos alguns protestos em menores escalas também no Paquistão, na Indonésia, fugiu o nome do país, no Brunei, mas foi na África que ela começou, embora no Oriente Médio ela tenha tido as suas piores consequências. Ali na África, essa série de protestos, ela levou, entre outras coisas, à queda de 3 regimes autoritários. Os regimes de Tunísia, Líbia e Egito, que já estavam no poder há décadas, ainda como heranças da Guerra Fria, eles caíram. Não necessariamente regimes melhores ou regimes mais democráticos acabaram tomando o seu espaço. Qual era o contexto, queridões, que a gente estava tendo ali na Primavera Árabe? O contexto passava por ditaduras herdadas do período da Guerra Fria. Tanto ditaduras que haviam anteriormente se alinhado ao bloco capitalista, como ditaduras que haviam se alinhado ao bloco socialista. Ainda nesse mesmo contexto, haviam muitos resquícios do pan-arabismo, uma espécie de terceiro mundismo que tomou conta ali de alguns países do norte da África e Oriente Médio durante um curto período da Guerra Fria. Esses estados formados ali, eles eram compostos basicamente por militares, pela alta cúpula militar, e a repressão aos direitos civis ela era imensa. Com a urbanização, esses países do norte da África, eles passam a viver uma transição demográfica. Então, a gente estava tendo, queridões, uma série de jovens conscientes, sabidos ali das condições dos seus países, que, a hora que iam para o mercado de trabalho, não encontravam emprego, porque a economia desses países não acompanhava essa demanda. Além do mais, esses jovens cada vez mais ligados ali às redes sociais, eles questionavam a repressão do Estado, eles questionavam a falta de democracia nesses países. Do ponto de vista conjuntural, nós tivemos uma combinação entre a queda da arrecadação do petróleo, principal elemento da balança comercial desses países, causada pelas consequências da crise do subprime, começada lá nos Estados Unidos 2 anos antes, e também vivíamos uma crise climática, a expansão, sobretudo, da desertificação, com o deserto do Saara se expandindo para áreas agricultáveis desses países, também colocava em xeque a falta de serviços básicos e o desemprego. As pessoas não ficavam no emprego e não tinham nenhuma seguridade social para isso. E embora a imprensa oficial ela sofresse uma alta censura estatal, a gente sempre vai destacar na Primavera Árabe a importância das redes sociais. As redes sociais não eram nenhuma criança, mas nesse contexto os governos ditatoriais não conseguiram conter a expansão das informações. Redes como o nosso finado Orkut, o Twitter, que ainda estava nascendo, o Facebook, o YouTube, e até mesmo alguns sites de compra online, eles foram utilizados para divulgar as manifestações, para divulgar os resultados e para convocar cada vez mais pessoas nessa que ficou conhecida como a insurreição dos povos árabes.
Vamos lá. O que foi acontecendo em cada um dos principais países? A Primavera Árabe em si, queridos, ela se inicia na Tunísia. A Tunísia, governada faziam 20 anos pelo Ben Ali, esse sujeito aí que aparece nessa foto, foi o berço da Primavera Árabe. Foi ali que um jovem, o Bouazizi, ele se auto-imolou em 17 de dezembro de 2010 como uma forma de protesto à corrupção da polícia estatal que havia tomado a sua banca de frutas e ainda o havia espancado, tentado extorquir ali o Bouazizi. Sem conseguir nenhum tipo de apoio dentro do Estado, o Bouazizi ele não viu outra alternativa senão ele se sacrificar. Ele botou fogo no seu próprio corpo ali na Praça Central de Tunis e acabou chamando a atenção para essa situação. O seu funeral, acompanhado ali por mais de 10 mil pessoas, marcou o início dos protestos na Tunísia. A repressão policial foi forte, esses protestos foram aumentando naquilo que ficou conhecido como Revolução de Jasmim. O ano vira e já em janeiro de 2011, o Ben Ali resolve abandonar a Tunísia. Ele foge, se refugia na Arábia Saudita, mas isso não vai impedi-lo de ser julgado e ser condenado pelas atrocidades que ele cometeu durante o seu regime. O sucesso, queridões, do ocorrido na Tunísia motivou muito os protestos no Egito. Os jovens egípcios, ao ter contato via YouTube, principalmente, com os resultados obtidos na Tunísia, também foram às ruas fazer grandes e longos protestos contra a ditadura de Hosni Mubarak, que estava ali desde o século passado. Os egípcios, eles tiveram um protesto conhecido como Dias de Fúria, a Revolução de Lótus ou a Revolução do Nilo, concentrada no Cairo, mas várias cidades ao longo da bacia do Nilo e também no litoral e península do Sinai receberam esses protestos. A violência também foi marcante, cerca de 270 manifestantes morreram durante todo o período desses protestos. Em fevereiro de 2011, o Mubarak também havia renunciado e o Egito terminava sua ditadura de 30 anos. Toda essa movimentação, ela também chegou à Líbia. Ali na Líbia, os protestos eles tinham começado, queridões, até antes dos protestos no Egito, mas eles eram tímidos. Uma vez com o resultado da Líbia e com o resultado no Egito, esses protestos foram ganhando força. Só que a Líbia ela tem uma questão tribal muito forte. Então, ao mesmo tempo que você tinha vários líderes tribais líbios que eram adeptos, que eram favoráveis ao governo do nosso popular Muammar Gaddafi, você tinha vários líderes tribais líbios que também faziam oposição. O acesso a armas ali no norte da África, por N motivos, que não vem agora ao caso a gente relatar aqui, ele acaba sendo muito fácil para esses chefes tribais e esses protestos eles desencadeiam uma guerra civil. Essa guerra civil ela acabou contando com a intervenção militar da OTAN, aliada ou permitida pela ONU, e também da Liga Árabe contra o governo. O Muammar Gaddafi fugiu durante o ápice dos protestos, quando ele percebeu que não tinha chance dos seus partidários vencerem, e assim ele encerrou um governo de 42 anos controlando a Líbia com mãos de ferro. Em outros países, queridões, nós também tivemos protestos menores que não mudaram completamente o Estado ou o governo. Na Argélia, por exemplo, o governo argelino declarou o fim do estado de emergência, que já durava ali desde a década de 90, quando o país começa a sua transição econômica. No Marrocos, a monarquia permitiu um referendo e grandes reformas constitucionais que levaram o país a um parlamentarismo ainda hoje mantido. No Sudão, do ditador al-Bashir, esse mesmo ditador prometeu que ele não concorreria às novas eleições, que ocorreriam em 2015. Só que ele não cumpriu, né? O al-Bashir concorreu
ele venceu e ele só foi afastado do poder em 2020 por um golpe militar que desencadeou ainda mais problemas ali no Sudão. No Djibouti, ali no chifre da África, os protestos até iniciaram com certa empolgação. Mas após 2 mortes de um jovem universitário entre os que estavam no protesto e de um jovem policial que estava na repressão a esses protestos, os protestos acabaram e não houve nenhuma mudança significativa nesse pobre e desértico país. Até mesmo a Somália ameaçou ter a sua primavera árabe, mas a situação da Somália é meio tensa, né? Se você não tem um governo, você não tem contra quem você lutar a deposição. Aliás, faltou um H aqui no meu slide. Considerem um H ali onde está o ouro. Hoje, 10 anos depois, a gente consegue aqui saber alguns resultados daquilo que vem sendo chamado de inverno árabe. Principalmente nos 3 países que tiveram mudanças governamentais, os resultados eles foram opostos, para dizer o mínimo. Aquele que conseguiu melhor avançar foi a nossa popular Tunísia. Ali na Tunísia, o berço da primavera árabe, o Ben Ali ele renunciou. Após a renúncia do Ben Ali, uma junta civil-militar assumiu o país. Essa junta civil-militar, ela libertou inicialmente os presos políticos e depois ela promulgou uma nova constituição. Essa nova constituição fez da Tunísia uma república parlamentarista unicameral, coisa que ela nunca havia sido na sua história. O Ben Ali, ele acabou julgado e condenado por corrupção, passou 6 anos preso, mas depois de liberto ele fugiu para a Arábia Saudita. Lá na Arábia Saudita, por motivos não informados, ele veio a falecer em 2019. E ali na Tunísia, a gente vem tendo um respeito à democracia. A jovem democracia tunisiana, ela vem conseguindo se consolidar, ela vem conseguindo se fortalecer. Saindo da Tunísia, queridos, a gente vai ali para o Egito. Ali no Egito, a queda do Mubarak fez com que o exército tomasse o poder. Mubarak, ele comandava parte do exército, mas parte do exército era contrária a ele. E essa parte do exército convoca uma eleição. Só que pensem a situação. O Mubarak, ele não permitia a oposição durante 20 anos. Então, vocês não tinham grandes grupos organizados. O que você tinha de mais organizado ali dentro do Egito era a força da Irmandade Muçulmana. E essa força desse grupo, ela acaba elegendo Mohamed Morsi como o presidente do Egito a partir de 2011, 2012, para começar em 2012, na verdade, o seu mandato. A eleição do Morsi não acalma os ânimos, apenas piora, porque a Irmandade Muçulmana ela tem uma visão muito restrita do mundo muçulmano, desagradando os jovens, desagradando o próprio exército egípcio. Começam ali uma série de protestos contra o Morsi, e em 2013, o seu ministro da Defesa, o Al-Sisi, ele consegue dar um golpe de Estado no Morsi. Ele destitui o Estado e ele assume provisoriamente o governo. O próprio Al-Sisi convoca eleições e ele mesmo vence essas eleições no meio de uma enorme agitação política. E essa agitação política, ela segue até hoje no Egito. O Egito é um país que ele não está pacificado, o Egito ele não está acalmado, chegando inclusive ali na península do Sinai, a um grupo de militares ligados à Irmandade Muçulmana e ligados também ao Mohamed Morsi, tentarem, inclusive, a independência daquela região, levando consigo o canal de Suez. Essa intifada militar, ela foi reprimida, essa tentativa de guerra militar, ela foi reprimida, mas mesmo assim o Egito segue com os protestos, segue muito complicado a organização política desse, que é o mais populoso e o mais rico dos países do norte da África. O Morsi, ele falece em 2019
Ele provavelmente teve um infarto durante o seu julgamento, que ele estava sendo acusado por crimes como corrupção ou como violência contra os protestos, e o próprio Mubarak morre em 2020, depois de uma cirurgia mal sucedida no coração. Por fim, a gente chega à nossa querida Líbia. A Líbia foi onde os protestos da Primavera Árabe, considerando o norte da África, mais foram pesados. Foi ali também, queridões, que nós tivemos a maior participação de fora, a maior participação das potências exógenas. A entrada da ONU, da OTAN e da Liga Árabe jogou o país em uma pesada guerra civil. Durante o início, dessa guerra civil, os partidários do Gaddafi estavam vencendo, mas após os bombardeios coordenados pela OTAN, houve uma virada de mesa e os vários líderes da oposição começaram a avançar sobre o Estado líbio. O Gaddafi fugiu, renunciou e se exilou na sua cidade natal, chamada Sirte. Só que em outubro de 2011, as forças rebeldes chegaram até Sirte. O Gaddafi ele foi capturado, espancado, torturado, empalado, tomou um tiro na cabeça, teve seu corpo congelado, depois fizeram tudo isso de novo e acabou enterrado no deserto, em um lugar desconhecido, para que não virasse um ponto de peregrinação. Gaddafi está morto, mas isso não significou sucesso dentro das intifadas líbias. Por quê? Essa oposição dispersa, ela acabou se dividindo em várias facções, inclusive com a participação do Estado Islâmico, que tem na Líbia um posto avançado, como também tem no Sudão, como também tem na Somália. Hoje, o território e o Estado líbio estão fragmentados. Em setembro desse ano, uma forte tempestade mediterrânea, chamada tempestade Daniel, estourou 2 represas na porção oeste do país e criou um cenário de quase 20 mil mortes. Só que acontece que essa parte oeste ela está sendo governada por uma facção não reconhecida pelas Nações Unidas. Então, ao enviar recursos para a Líbia, as Nações Unidas têm que enviar recurso para o governo central ali na capital, que não é o mesmo governo que controla essa área, dificultando ainda mais que tenha um apoio, que tenha ali uma assistência aos sobreviventes e também que haja uma reestruturação, uma reconstrução dessa região. Outra consequência muito explorada sobre a Primavera Árabe é a enorme êxodo de refugiados que ela vem causando. Nos últimos 10 anos, o mar Mediterrâneo, que separa o norte da África do sul da Europa, ele vem sendo palco de várias e várias embarcações que têm tentado levar de forma ilegal alguns migrantes para o sul da Europa. Vários naufrágios já foram registrados, várias mortes já ocorreram, vários corpos já apareceram boiando ali, nesse evento, que se inicia de forma promissora, mas os seus resultados acabam não sendo condizentes com essa expectativa. Tá certinho, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Curte e compartilha. Esse é o Descoordenadas Geográficas. Até mais. Tchau, tchau.